Vamos conversar com o secretário municipal de administração, Wilson do Prado. Os servidores municipais, eles exigem aí um reajuste salarial? Pois não. O Wilson do Prado, além de secretário de saúde, está com... De administração? De administração, é secretário também de educação e é o gerente da crise, né? Tudo isso, só isso, né? Só o gerente da crise. Só isso. E os servidores municipais, eles estão exigindo um reajuste salarial e a prefeitura ela não consegue atender essa reivindicação, pois está com um comprometimento de 52% da receita com a folha. Agora, secretário, uma pergunta: o que aconteceu para que as finanças da prefeitura chegassem neste ponto, até para que a população e o próprio servidor municipal entendam? Bom dia, é um prazer recebê-lo aqui pela primeira vez. Bom dia, é uma alegria estar com os senhores, bom dia à população de Campo Grande e obrigado por esse espaço para esclarecer a população, né, e a imprensa de modo geral dos problemas que estão acontecendo com a saúde financeira do município. Né? De fato, a gente está com um índice de 52%, 52,49%, né? Portanto, ultrapassamos o limite prudencial de 51,3% relacionado à receita corrente líquida. A gente, de fato, fez um histórico dessa situação e procuramos entender por que o município está atravessando essa crise que o senhor acabou de dizer. Né? São vários os fatores. O primeiro fator foram alguns valores que foram acrescidos na folha de pagamento, né, para o município de Campo Grande, saindo da gestão de 2012 para ser cumprido a partir da gestão 2013. Nessa virada de ano, nós tivemos um incremento na folha de R$13.300.000 por mês. Né? Depois disso, no prefeito Cassado, eles também deu um aumento de até 18%. Então ele foi de 5%, de 8% até 18%. Então a gente já teve aí um outro acréscimo na folha que era em torno aí de 70 a 80 milhões. Essa folha já passou para 90 alguma coisa. E também o outro fator são os serviços que foram aumentados, escolas que foram inauguradas, UPAs que foram inauguradas, postos de saúde, enfim, os serviços aumentaram, a demanda por pessoal aumentou. E aí nós temos que ter a equação. Quem é que financia a folha de pagamento? É a receita corrente líquida, ou seja, são os tributos que são arrecadados e os repasses do governo do estado e os repasses do FPM da União. Duas decisões foram tomadas nesse sentido nas gestões passadas. A primeira foi o congelamento do IPTU 2012 e depois o congelamento do IPTU 2013. 2 anos de IPTU congelado, né? E também uma correção do IPTU em 2014 para funcionar em 2015, que estava previsto 23%, foi autorizado só 12%. Né? Então nós tivemos um acréscimo de folha, somando todos esses fatores, de 40% e um crescimento de receita de 12%. Ora, né, se a receita corrente líquida não sobe na mesma linha, né, dos gastos com o pessoal, chega um momento que desequilibra. E foi exatamente isso. Se o cenário econômico fosse favorável, certamente a linha da receita corrente, né, ou dos impostos aumentaria. Mas a gente está enfrentando também uma crise nacional. E por isso é que a gente chegou nesse momento e que a gente está hoje tentando fazer os ajustes para poder compor e trazer esse índice de gasto com o pessoal para um nível aceitável. O secretário, tanto a oposição na Câmara Municipal como deputados ontem, está aqui no jornal de hoje, atribuem à crise a questão dos comissionados, né? Tem comissionado demais, 1.400 comissionados. Então todo mundo recomendando, vamos demitir os comissionados. Demitindo os comissionados, qual seria o efeito, né, da demissão dos comissionados? Essa questão dos comissionados é número ou é mito? Assim, eu acho até uma maldade com os comissionados, né? De fato, existe um número de comissionados na prefeitura, hoje é de 1.044, né? 1.044 é o número que nós temos, os cargos comissionados estão todos preenchidos. Ele está realmente um pouquinho acima das gestões anteriores, né?
mas também não está muito acima, porque nas gestões anteriores, né, ela chegou a 970 servidores comissionados. Por uma quantidade de 24 mil servidores, a gente vai ver que não é uma quantidade tão expressiva assim, né? Porque os comissionados, eles ocupam as funções de confiança, aqueles cargos estratégicos. A municipalidade, ela tem uma dificuldade de repor mão de obra rapidamente, porque ela depende de concurso, ela depende de processo seletivo. Nós temos, na sequência das atividades, muitas aposentadorias, nós temos muitos pedidos de exoneração voluntário, que gera um déficit de mão de obra para compor funções estratégicas. E a gente só consegue recompor isso com os comissionados. Essa é a primeira explicação, né, que nós não temos tantos comissionados assim como se dizem, né? E nós estamos demitindo, nós já demitimos esse ano 50 praticamente. Mas se nós pegássemos hoje e demitíssemos todos os comissionados da prefeitura, nós faríamos uma economia de 6 milhões. Né? Nós gastamos, no geral... Em compensação, não teria o serviço, atender a população da maneira que vocês... Exatamente, porque nós teríamos que puxar um efetivo para ocupar a função de um comissionado. As funções de chefia, as funções de confiar, as funções de assessoramento. E aí, esses efetivos, eles abandonariam o quê? O posto de trabalho dele. E aí faltaria gente no posto de trabalho. Então, a gente descobriria essa lacuna. O gasto com os comissionados, ele representa 9% da folha, né? Considerando que se a gente tirar desses cargos comissionados que estão ocupados por pessoal efetivo, esse número cai para 6 milhões aproximadamente, 5 milhões e 800, 6 milhões, né? E aí esse número cairia, porque a nossa folha hoje é 104 milhões, então isso cairia para 5%. Então não justifica dizer que o problema da folha está nos comissionados. Não existe no município a chamada farra dos comissionados, como tentam vender por aí. É que acaba sendo um mote, né? Fica aquela ideia assim, demite comissionado que está tudo resolvido. Mas não é verdade. Se a gente demitir comissionado, a gente vai ter muita dificuldade na continuidade do serviço. É igual o caso da Dilma. Fecha ministério que resolve o problema da crise. Mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Porque numa folha de pagamento de 104 milhões, você tirar 6 mil, você ainda precisa arrumar simplesmente 98 milhões, né? Porque a nossa necessidade hoje é de 22 milhões, o nosso ajuste para ficar dentro do limite estabelecido pela lei de responsabilidade fiscal. Ora, se 22, se eu tiro 6, eu ainda tenho mais, né, 16 para cortar. Agora, esse índice aí, nós fala 52%, o índice ele fica muito perto de superar o limite de 54%, que é o estipulado pela lei de responsabilidade fiscal, não é, secretário? Conforme a Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Controle, o índice ele já supera o prudencial, que é de 51%. Com a redução aí no orçamento deste ano, o prefeito ele consegue se adaptar à queda na arrecadação e nos repasses para os cofres municipais? De que maneira fazer isso e como também superar esses problemas com os funcionários públicos que estão querendo aí aumento, né? Nós já estamos vendo aí a greve dos médicos e também a paralisação que teve os professores municipais. Perfeito. Uma excelente pergunta, porque a gente consegue esclarecer bem quais são as medidas que foram adotadas e o que a gente está fazendo para melhorar a receita. Veja só, dia 6 de janeiro, quando a gente detectou que a receita que a gente esperava já projetada para 2015 não aconteceu, nós nos antecipamos e tomamos medidas corretivas. A primeira medida não foi mexer com os vencimentos dos trabalhadores, pelo contrário. A gente trabalhou primeiramente a economia no custeio. Então a gente soltou um decreto no dia 6 de janeiro, dizendo todo o custeio da prefeitura, despesa com combustível, com energia, com água, papel, material de expediente, deve ser reduzido em 20%. A gente encaminhou isso para todas as secretarias e começamos a fazer um controle rigoroso, né? A gente esperava que, com essa redução de 20% no custeio, né, a gente ia conseguir, com incrementos de resposta da atividade econômica, a aumentar a receita, né? Então a gente disse, olha, não vamos mexer com o pessoal, vamos trabalhar só o custeio, a gente consegue equilibrar a partir daí. Certo. Acontece que a economia não respondeu, né? O município de Campo Grande tem projeção de crescimento zero esse ano. O Brasil tem projeção, o PIB está com crescimento zero, né? Quer dizer, não há crescimento. E, pelo contrário, a gente ainda teve, na virada do
ano de 2014 para 2015, uma perda de 100 milhões de ICMS que o governo baixou o nosso índice de 23 alguma coisa para 21. Isso representou 100 milhões de perda. Então, o senhor imagina, cenário econômico desfavorável, perda de 100 milhões de ICMS, né? E a crise econômica que estava trazendo menos arrecadação para o município, para o estado de ICMS, para o município de SSQN e todos esses elementos. Gerou o quê? Uma necessidade de aprofundar os ajustes. E aí nós não tivemos outra saída, porque o custeio, né, que a fonte Tesouro e do custeio já estava no seu limite para poder dar continuidade ao serviço, não restou para o município outra alternativa a não ser também trabalhar os vencimentos dos servidores, né, a remuneração dos servidores. E aí a gente foi muito prudente nessa hora, porque assim, a gente gostaria que todos os servidores ganhassem bem. A gente fica feliz quando o servidor ganha bem. A gente não tem nenhuma perseguição que o servidor ganha 10, ganha 12, ganha 20, ganha 30, que ganha 50, ótimo. Se ganha porque trabalha, e se ganha porque é qualificado. E o município precisa realmente de pessoas qualificadas para prestar um bom serviço. Então a gente buscou fazer alguns ajustes, primeiramente nas gratificações. Então a gente tirou linearmente de todos os servidores, de todas as secretarias, 30%. Né? Com isso a gente fez uma economia de abril para maio de 12 milhões. Mas ainda não foi suficiente. E a gente então precisou trabalhar mais profundamente em duas secretarias, né? E são as duas secretarias que respondem hoje por 85% da folha, que é a educação e a saúde. Né? Então, por isso é que gerou toda essa discussão. Os professores ficaram entristecidos, os próprios administrativos, com razão, e os médicos também ficaram entristecidos, porque tiveram perda do vencimento. É óbvio que ninguém quer ter perda de vencimento, quer ter perda de valor, quer ter perda no poder de compra. A gente entende isso. Mas só que é melhor que a gente perca um pouquinho, né, para a gente poder pagar salários. Porque é melhor a gente manter o nível menor num momento de crise de salário, né, e manter os postos de trabalho, manter o emprego, manter o pão na mesa, do que a gente ter que fazer exonerações, demissões, né. Então, eu penso que o servidor, nessa hora, ele vai ter que pensar um pouquinho no ponto de vista do social, né. Olha, eu estou numa atividade que é uma atividade de um serviço diferenciado. Meu serviço é para a população, é a população que eu sirvo. E nessa situação, às vezes ele tem que pagar um preço, e a gente assim está muito satisfeito, porque não são todos os servidores que estão revoltados. Muitos deles são parceiros da administração, eles entenderam o processo, e eu vou dizer para os senhores que a grande maioria deles são pessoas do bem, são pessoas que querem ver uma cidade avante, são pessoas parceiras, estão conosco nessa caminhada, mas uma ou outra categoria se revolta, e é natural, mas todos eles, inclusive os revoltosos, eles são importantes para a continuidade do serviço de Campo Grande, e a gente quer valorizá-los um a um. Secretário, o senhor falou no entristecido. Na verdade não é bem entristecido o adjetivo, né? Tem o que muitos têm reclamado, e eu tenho conversado com os médicos, né, que é o que estão agora na Berlinda, de que, poxa, o prefeito corta, além de não dar o reajuste, né, que seria normal, ainda corta o nosso plantão, ainda corta nossa gratificação, e não dá. O prefeito está sendo muito cruel, né? Quer dizer, pelo menos esse é o entendimento da maioria com quem eu tenho conversado. Não tinha jeito, por exemplo, do prefeito cortando a gratificação, organizando os plantões, e mais garantir o reajuste. Não foi possível chegar à conta do reajuste? Eu digo o seguinte, né? Uma pergunta excelente para a gente também esclarecer, né? Eu digo sempre o seguinte: o reajuste não é uma questão de não querer, é uma questão de não poder. Quando se atinge o limite prudencial de 51,3, a lei não permite que se faça qualquer incremento na folha. Né? Tanto que hoje, qualquer nomeação do município, ele tem que ser precedido de uma exoneração. Ela não pode haver uma nomeação pura e simples. Exonera para colocar no lugar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não se pode fazer qualquer incremento na folha, porque ela já atingiu o limite prudencial, e o limite prudencial, ele para tudo e diz, olha, a administração tem que tomar providências, e as providências, inclusive, ela indica caminho ou de exoneração ou disponibilidade ativa de servidor até efetivo.
né? Então, a gente não pode, é uma questão de não poder, a lei não permite hoje qualquer incremento, é por isso que não foi possível dar aumento. Outro aspecto, a questão dos plantões dos médicos, né? E a gente precisa explicar bem, porque quando as pessoas dizem que os médicos ganham isso, né? O meu salário base é de R$ 2.500. As pessoas imaginam que é assim, um médico trabalhando de segunda a sexta, 8 horas por dia, ganhando R$ 2.500. Isso também não é verdade, tá? Os médicos, eles têm 3 regimes de plantão, de trabalho conosco. Um regime de 12 horas, tá? O regime de 20 horas e o regime de 40 horas. Então, um médico hoje, sem nenhum plantão, com regime de 40 horas no município, trabalhando de segunda a sexta, 8 horas por dia, ele ganha em torno de R$ 5.800 só de vencimento base, fora os acréscimos, tá? Então, assim, tem o adicional por produtividade, adicional por tempo de serviço, tem vários adicionais. Se o senhor pegar um lerite do médico, vai ver que tem ali 10, 12 adicionais colocados. Depois disso, ainda tem os plantões, né? Ele pode fazer hoje até 18 plantões. A gente abriu de 14, ele pode fazer até 18 plantões. Cada plantão de 12 horas, ele custa R$ 900. Se ele fizer 18 plantões a R$ 900, ele vai tirar em torno de 16 mil do plantão. Mais o salário de 40 horas, que é de em torno de 5.800, ele vai para 23, 24 mil reais. Então, o médico que trabalha conosco de segunda a sexta, né, 8 horas por dia e ainda faz plantões, ele ganha em torno de 24 mil reais. Isso antes dos cortes, né? Não, agora. Agora? Sim, 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 sim. Ganha R$ 2.500, igual as pessoas estão falando, 2.800, o médico que está conosco só pelo vínculo. Só pelo vínculo. Eu disse, eu não quero plantão, eu não quero participar de nenhuma outra atividade, eu não quero participar de mais nada, né? Eu só quero estar no município... 12 horas. Não é 12 não, atendendo 20 pacientes. Porque ele atende na saúde da família e ele pode agendar 20 pacientes por dia. Ele vai, atende os 20 pacientes e vai para o seu consultório. Então ele passa 2 ou 3 horas no máximo e vai para o seu consultório. Então é por isso que mas é ele que decide ganhar isso. Se ele disser para a gente, quero fazer plantão, eu recebo com muito bom grado, porque o plantão a gente tem muita dificuldade de fechar a escala, porque o que acontece? A gente tem 1.500 médicos na rede. A gente distribui esses médicos nas UPAs, nas UBSs, e aí sempre nas escalas falta às vezes o médico adoece, pede licença, viaja, e eu estou sempre precisando fazer recomposição de escala. Então esses médicos, se eles quiserem vir e melhorar o seu salário, vir fazer plantão conosco, todos eles serão bem-vindos. E eu quero dizer uma coisa, deixar muito claro, a administração tem muito respeito pelo trabalho dos médicos, né? Os nossos médicos, eles realmente são médicos dedicados, são médicos bons, atendem a população, né? Não mede esforço de fazer um bom trabalho, de estar conosco na ponta. Inclusive, nesse momento de greve, eles estão nos postos, né? Eles não estão atendendo as fichas azuis e fichas verdes, mas as urgências e emergências eles estão atendendo. Então, a população não vai sofrer um impacto maior, né, por conta dessa greve. Isso, claro, pela consciência que eles têm. Então, a gente também é muito grato ao trabalho deles, mas, infelizmente, a gente tem que esclarecer isso para a população e até para a imprensa, para poder desmistificar que o médico em Campo Grande ganha R$ 2.500. Isso não é verdade. Secretário, a pergunta fatal, essa aqui você não vai conseguir responder. Será? Quer dizer, há uma previsão da Prefeitura Municipal de quando é que essa crise vai ser superada? Eu vou descobrir agora que o senhor é Bidu. Eu não vou conseguir responder. É porque depende de fatores, né, de fatores externos. Então, por exemplo, a gente espera que isso não demore. Porque quando a gente terminar esse ajuste, que eu espero que a gente consiga fazer isso rapidamente, né, e deixar no nível aceitável que a Lei de Responsabilidade Fiscal manda, então a gente estabeleceu a folha no limite adequado, né? Estabeleceu no limite adequado, a gente agora tem que trabalhar na recuperação de receita, né? Então, recuperando a receita, a gente pode recompor todos os vencimentos de todos os trabalhadores, né? A gente recompõe sem nenhum problema. O objetivo não é achacar o salário, né? O objetivo é a gente equilibrar as contas para poder pagar o salário. Então, na medida que a economia for respondendo e as medidas que nós estamos adotando para a recuperação de ativos, para colocar dinheiro em caixa e a fonte do tesouro aumentar, a gente de fato vai recompor tudo isso e a gente pode chamar. É por isso que a gente não fechou a data base. A gente vai continuar as
conversas com os sindicatos, né, foi montada uma comissão para tratar desse assunto. Agora a gente está respondendo que realmente é impossível fazer o reajuste, né, porque a gente tem primeiro que concluir o ajuste, né, e sem ajuste não tem reajuste. Então a gente precisa recompor isso, e a gente espera que mais 3, 4 meses, quem sabe antes, né, mas também esse dado de 3, 4 meses, ele é muito vago. Eu até nem prefiro falar em datas para não criar expectativa, mas a gente está com uma equipe trabalhando diuturnamente para arrumar soluções para a gente recompor isso o mais breve possível. Bem, nós conversamos aqui com o secretário municipal de administração, Wilson do Prado, que está respondendo também pela Secretaria Municipal de Educação. Secretário, muito obrigado pela sua presença, pelos esclarecimentos à população, principalmente também aos funcionários públicos, e tem aqui o programa Tribuna Livre, não é? Um parceiro para que a gente possa levar para a população e conversar com o funcionário público para saber exatamente o que acontece. Eu acho que isso é o mais importante, independente de quem está certo, quem está errado. Acho que a população precisa saber, conhecer, ter o raio-x do que está acontecendo com as finanças da Prefeitura Municipal de Campo Grande. Nosso muito obrigado. Eu que agradeço, assim, foi uma oportunidade ímpar para a gente realmente esclarecer, e eu quero dizer que os servidores, né, do município de Campo Grande gozam de um prestígio importante na nossa administração, e a gente quer valorizá-los. E a gente, assim como os médicos, os administrativos da educação, os professores, a gente tem muito estima e muito respeito, né? Esse momento é um momento de ajuste, e eu sei que as pessoas, como disse, ficam entristecidas, mas também é hora da gente dar a nossa parte para a recuperação das finanças do município. Muito obrigado, e a todos um bom dia, e vamos trabalhar porque Campo Grande precisa.